Deus é bom o tempo todo. Como disse alguém, Deus é bom, o diabo é astuto e o homem é enrolado. Mas Deus está... O Senhor está conosco, amém? E Ele aquece a nossa alma e a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, hoje eu quero falar um pouco mais com vocês, vivendo esse momento, de tempo de colheita. Nós estamos sendo muito desafiados e eu queria compartilhar algo que eu creio que, acima de tudo, não somente é um entendimento que nós devemos ter, mas também um entendimento que nós precisamos promover na igreja, entre todos os outros seguidores de Jesus. Eu estou chamando aqui, aleluia, pastor Arão hoje veio bem domingueiro mesmo, Aleluia. Deus fez uma pergunta e eu creio que Ele continua esperando a resposta. Esse é o tema da nossa conversa hoje. A pergunta que Deus continua fazendo e a resposta que Deus continuará esperando. Nós estamos vivendo esse tempo, das casas de paz, onde nós estamos nos movendo, para alcançar novas pessoas com o Evangelho. E você sabe que o maior bem, a maior demonstração de amor que alguém pode fazer pelo semelhante, por uma outra pessoa, é compartilhar Jesus e conduzir aquela pessoa nessa decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida e Salvador. Não tem nada que eu possa fazer mais e melhor do que isso por alguém. Não tem nenhuma outra bondade, nenhuma outra ação social, nenhuma doação, nenhuma dádiva, nenhum presente maior do que esse. Mesmo que eu tente fazer a pessoa sentir impressionada com um presentão, esse é de longe. Nós nunca vamos fazer algo mais amoroso do que isso. E nada mais marcante na vida de alguém do que isso. Eu não posso pensar em algo mais maravilhoso que aconteceu na minha vida. Eu não posso pensar em algo mais extraordinário. Por isso que a pessoa que está sempre no meu coração, na minha mente, é o pastor Timóteo, o cara que compartilhou Jesus comigo e me ajudou nesse processo. Agora, eu queria dizer também para vocês que nós, já é uma informação de todos, que nós vivemos, e eu não creio que por coincidência, e eu estava esses dias pensando, por que eu estou aqui em São Paulo? Ontem andei nessa cidade, em vários bairros, eu acho que eu fui lá no final, voltei, quase uma hora de viagem ou mais, dentro da cidade de São Paulo, da minha casa até lá onde eu queria ir, e eu pensei em fazer uma hora de viagem de Boa Vista para a fronteira com o país da Guiana Inglesa. E eu achava que era uma viagem longa, a gente se preparava, saía com aquela mentalidade de que eu vou fazer uma viagem, E hoje aqui a gente fica uma hora rapidinho aqui, indo bem ali. Tamanho que é a cidade. Eu falando para minha esposa ontem, falando, nós estamos morando na maior cidade da América do Sul, das Américas. E nós vivemos um desafio. E por que Deus nos colocou aqui com tanta gente? Porque Ele está precisando de mais pessoas para trabalhar aqui. O estado mais populoso, nós moramos no estado mais populoso, nós moramos na cidade mais populosa. Agora, a nossa tarefa, então, aumenta. Porque quando nós moramos numa cidade de 300 mil pessoas, a gente pensa assim, eu tenho aqui uma responsabilidade de ganhar essa cidade. Porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca. Se Deus não quer que nenhum se perca, qual é a nossa responsabilidade?
é orar, trabalhar, crer e chamar à existência e salvação de todas as pessoas que moram naquela cidade que nós estamos. Agora, se Deus, e não se, porque ele já declarou que Deus não quer que nenhum se perca, então nós temos aí a tarefa de ganhar, só na cidade de São Paulo, 12 milhões de pessoas. Ele não quer que nenhum se perca. Nenhum se perca. Agora, o que nós temos a ver com isso, então? Você fala, pastor, a tarefa é grande, tudo que eu quero na minha vida é ser feliz, viajar para as Europas, eu quero congregar domingo na igreja, entregar meus R$5 de oferta e cuidar da minha vida. Será que é isso? Será que é só isso? Não tenho nada contra viajar para a Europa. Eu só queria pedir para você aumentar a oferta, mas tem mais alguma coisa aí que nós podemos fazer. E eu quero ler o livro, o capítulo 6 do livro de Isaías, que diz assim, Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto ele é recheado de informações extraordinárias, né? Ele revela com detalhes o trono, foi uma revelação. O profeta Isaías viu coisas extraordinárias. E para quem gosta do sobrenatural, do reteté, esse texto é poderoso demais, meu irmão. É glória, é fogo, é anjo, é serafins, né? Como dizia aquele irmão orando lá no Ribeirinho, ele disse, Senhor, envia os teus surubins. Não, o irmão falou, não é surubins, irmão, é serafins, é porque o surubim é o nome de um peixe lá, né? Então, é muita glória, é muito poder, é muita coisa extraordinária, né? Bombástica. E aí a gente vê aqui, eu vejo 3 coisas importantes nesse texto. Primeiro, Deus se permite ver. Deus se revela. Deus deixa o profeta enxergar a grandeza da sua glória, o poder, o domínio, o trono, a soberania, a pompa do céu, a adoração do céu, o sobrenatural. E muitas vezes a gente quer isso. Eu quero mais da tua glória, Senhor. Eu quero mais do teu poder, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Abre meus olhos, né? Eu tenho um livro, eu até preciso ler esse livro, que é Olhos Abertos. O cara está toda hora tocando em anjo.
vendo a glória do Senhor. Eu acho lindo quem tem visão aberta, né? A única visão aberta que eu tenho é quando eu acordo e eu vejo tudo normal, né? Mas tem gente que vê, e Deus escolhe alguns para revelar. E muitos crentes querem isso, é como se fosse objetivo. Eu lembro uma vez alguém falando: ai, pastor, tudo que eu queria era ver um anjo. Eu falei: está aqui, minha irmã. Não, mas aquele que tem pena, porque tudo que o cara quer, fala assim: aqui, ó, irmãos, arranquei uma peninha do anjo. Ou seja, o cara quer ter uma experiência assim, sabe, extraordinária, para o cara contar, para produzir inveja nos inimigos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer dar isso? Talvez sim. Você quer muito isso? Não tem problema. Pode buscar, quem sabe Deus se revela mesmo. Uma coisa eu sei, eu vou para lá. Vai ser minha residência oficial. Então eu vou conversar com os anjos, a gente vai dar uma volta, talvez uns vão me levar voando para algum lugar. Eu vou andar com eles. Então, aqui na terra, é bom ter essa experiência? É bom. Agora, Isaías teve uma experiência, e não sei se teve outras, o pastor Arão depois vai explicar se teve. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, nesse processo, se revelou, se mostrou. E eu vejo que Deus quer fazer isso, numa medida ou outra, numa proporção ou outra. Ele quer se revelar para nós. Ele quer, sim, que você tenha um vislumbre da glória, da santidade dele. Não talvez nessa dimensão de olhos abertos, mas Ele quer sim que cada um de nós tenhamos uma revelação de quem Ele é, da grandeza dEle, da glória dEle, da santidade dEle. Ele quer sim, busca isso. Quanto mais você entende quão santo Deus é, mais nós vamos entender o valor do próximo passo. Porque no próximo passo, ele enxergou sua condição espiritual. Ele enxergou a condição que ele estava espiritualmente. Quando você tem revelação de Deus, você passa a enxergar como você está. E quanto mais a gente vê Deus, mais a gente descobre o tanto que nós precisamos ser transformados, mudados, perdoados, e etc. E quando, na sequência da revelação da santidade de Deus, ele tem a revelação deles: ai de mim. A situação não estava boa. Se não estava boa para o profeta, meu irmão, o cara que via, que ouvia, que entregava o recado, esse que diz o Senhor, era o pastor, era o profeta, era o homem de Deus. Se ele não estava bem das pernas, ele mesmo disse: ai de mim, estou perdido. Olha, o profeta perdido, irmão. Não tem nada mais feio do que um pastor perdido, que um crente perdido. Estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, o segundo processo de Deus é revelar a nossa condição e nos salvar, e nos purificar. Então, primeiro Deus revela quem Ele é, a grandeza dele, a soberania dele, a santidade dele. Na sequência, e foi isso que aconteceu com a gente, você enxergou a santidade, a grandeza. Na sequência: Senhor, eu sou um pecador, me perdoe, eu estou numa situação difícil. Se eu morrer desse jeito, eu vou para o beleléu. Eu lembro a noite que eu chorei naquele culto que eu converti, desde o primeiro hino, a primeira canção, corinho, não sei mais nem como é que era o nome que dava, que eles cantaram, e eu lembro chorando naquele culto, porque de repente eu entendi a minha condição miserável. Safado, sem vergonha, maconheiro, prostituto, tudo que não prestava estava na minha credencial. E ali eu falei: Deus, me perdoa. Se eu morrer aqui desse jeito, eu sei. E a palavra estimulou, porque quem estava pregando nada mais, nada menos que o pastor Melvin, pregando assim: onde você passará a eternidade.
E eu falei, eu vou, do jeito que eu estou, passar a eternidade nesse fogo aí que o senhor está falando. E aí, naquela noite, eu converti, entreguei a vida para Jesus. Não foi um pedaço de brasa que veio, me purificou, mas foi o sangue de Jesus que me purificou, perdoou os meus pecados, removeu a safadeza da minha vida, me tornou um homem novo. E agora eu estou, como eu disse assim, com a brasa tocou minha boca, e eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém? Então agora eu estou feliz, eu vi Deus se revelou para mim. Agora eu fui perdoado, purificado, o diabo não pode mais me acusar, já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, eu estou livre, nova criatura, amém, vamos celebrar e dançar e pular. Só que o texto não termina. Quando Isaías está fazendo a festa dele, a igreja está abraçando ele, convertido, está conduzindo ele para a sala, para o lanche, está pegando o nome dele para inscrever agora no processo de consolidação. Deus, versículo 8 diz, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Sabe, queridos, o que eu vejo é Deus, de uma forma muito intencional, fazendo algo. Ele se revela, a gente conhece o Senhor, nossos olhos se abrem para a grandeza dEle, para a santidade dEle, nossos olhos se abrem para a condição espiritual que nós estamos, a gente reconhece, clama, ai de mim, o Senhor vem e nos perdoa, nos purifica, para a gente ficar sentado na igreja esperando Jesus voltar? Não. Ele tem um projeto maior por trás de tudo isso. Ele tem um plano maior por trás de tudo isso. E a pergunta é, a quem enviarei? Estou precisando de trabalhador. Tem muito. E ele diz assim, eu habito no meio do povo de lábios impuros. Então, tem muita gente ainda aí. Lembra que o que estava acontecendo era com Isaías apenas. Era ele tendo a experiência pessoal dele com Deus. Mas ele disse, mas eu habito agora numa cidade aqui, ele não diz quantas milhares de pessoas, mas nós sabemos a nossa, são 12 milhões. Você teve a revelação do Deus poderoso, maravilhoso, ele já tocou você com o sangue de Jesus, já te purificou, já te transformou, já te perdoou, e agora ele está com uma pergunta que não quer calar. A pergunta que Deus continua fazendo, e a resposta que ele continuará esperando. E Isaías entendeu. Eu não fui salvo só para participar de vigília. Eu não fui salvo só para contar que agora eu sou crente, que eu vou para o céu. Eu não fui salvo. Isaías entendeu quando disse, a quem enviarei? Imediatamente, Isaías entendeu, fui salvo para isso. Fui salvo para isso, por isso que a resposta dele é, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, queridos, aqui está o que eu vejo, quando Deus... O que Deus faz quando Ele precisa de trabalhadores? Exatamente isso. Quando Ele precisa de um profeta para aquela cidade, quando Ele precisa de um missionário. O que Deus faz quando Ele precisa de um líder de life group, de um evangelista? Quando Ele precisa de trabalhadores para a ceifa de uma cidade, o que Ele faz? Deus faz isso. Ele se revela para aquela pessoa. Ele mostra a sua grandeza. Segundo, ele revela a condição espiritual daquela pessoa. Ela reconhece que ela é uma pecadora, precisa de Jesus.
Que mais? Ele transforma e purifica aquela pessoa. E, finalmente, ele faz o convite. Ele faz o convite para aquela pessoa ser usada e levar o evangelho. Eu acho muito interessante como Deus opera. Ele poderia falar diretamente para Isaías e falar assim: agora você sabe quem eu sou, você viu sua condição espiritual, agora você foi purificado, você é uma nova criatura. Ele poderia dizer: agora, meu filho, pelo amor de Deus, pelo amor de mim, me obedeça. Vá agora. Não. Mas Deus é tão delicado e respeita tanto o nosso livre-arbítrio, que ele tira uma assim de como: e agora? Quem enviarei? Você está entendendo? De tão educado, de tão respeitoso que ele é da nossa vontade. Ele não vai te forçar a ser um líder, um ganhador de alma. Ele não vai te forçar você ser missionário. Ele não vai te forçar você se importar com esses milhões de perdidos. Ele não vai. Ele só vai te convidar. Ele só vai te perguntar: e agora? O que a gente vai fazer com esse pessoal? Quem que eu vou enviar? Você tem uma ideia aí, Isaías? Você tem uma sugestão? Quem eu enviarei? Sabe, queridos, a pergunta é: você já experimentou a graça? Você já experimentou a revelação de Deus? Você já experimentou a purificação do seu pecado? Você já é salvo? Vai morar eternamente no céu? Você tem tido experiências poderosas com Deus? Mas e agora? O que a gente vai fazer? Quem que Deus vai enviar? Segunda coisa que eu queria trazer como reflexão hoje é: nós fomos salvos e purificados para um propósito. Eu não creio que Deus principalmente estava só querendo nos levar para o céu quando Ele nos salvou. Vocês já ouviram isso, talvez de outros pregadores, mas eu também falo, eu não sei quem falou primeiro, eles ou eu, mas eu só sei de uma coisa. Eu costumo dizer que se o propósito de Deus fosse nos salvar para levar para o céu, qual seria o melhor dia para Ele fazer isso? Num dia que a gente converteu. Aproveitar, porque eu não sei você, mas eu ainda sou daquela geração de salvo que a gente tinha que levantar a mão. Levanta a mão aí, quem quer aceitar Jesus. Uma boa oportunidade era, com a mão levantada, mandar um desses anjos com 6 asas, que com certeza conseguiria levar 84 quilos tranquilamente, voando, e levar para o céu naquela noite. A mão já estava levantada, a decisão já estava tomada. A pergunta é: por que que Ele me deixou aqui? Por uma razão. Por uma razão. Ele tem um projeto. Ele tem um projeto. E olha, você sabe, depois da pandemia eu tenho de novo feito essa pergunta: por que que Ele me deixou aqui? Eu não sei você, mas de vez em quando eu estou com essa pergunta na cabeça: por que que Ele me deixou? Pessoas que eram melhores do que eu, mais bonitas do que eu, talvez até mais úteis do que eu, foram. Não estão mais aqui com a gente. E por que que Ele me deixou ficar? Isso é muito importante. E eu creio, nós fomos salvos e purificados para um propósito. Eu sei que todo domingo aqui nós estamos vendo pessoas vindo para frente, vindo para os cultos, mas eu entendi que
uma das minhas principais tarefas, enquanto vivo aqui na terra, é aquilo que Jesus falou para os seus discípulos: eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E pode ser, se eu não conheço a pessoa, mas seja quem for que venha aqui na frente, ora por mim, minha família, minha situação financeira, meu emprego, amém. Eu ouço todo o pedido de oração que aquela pessoa descreve para mim, eu tento me identificar com a dor, com a necessidade dela, e muitas vezes, ou antes ou depois, mas eu sempre faço o seguinte: eu oro, ou depois pergunto antes de orar, mas eu sempre faço a pergunta: você já fez a sua decisão para seguir Jesus? Isso é muito importante, porque essa é a decisão. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Uma oportunidade. Eu sei que a gente fala assim, isso, tem gente que fala: pastor, eu nem pergunto, porque se a pessoa falar assim, não, eu não sei o que fazer. Irmão, então fala, você não quer fazer isso agora? Pastor, eu nem pergunto porque eu nem sei como fazer. Irmão, é só fazer uma oração e ela repete. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É muito simples. É mais fácil ser salvo do que tirar um bombom da mão de uma criança. É mais fácil conduzir alguém à salvação do que essa tarefa. Agora, diante desse entendimento, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer a grande decisão radical que o pastor Melvin fez, o pastor Lucas fez, de deixar tudo, deixar o país. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. É uma coisa que você vai conversar com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma decisão que eu fiz, de deixar tudo, chutar o pau da barraca, abandonar o emprego, falando assim: já que o Senhor está falando, a quem enviarei, e eu estou dizendo, eis-me aqui, e eu vou levar esse negócio de promover o Evangelho de forma mais radical que eu posso. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Isso é uma coisa entre você e Deus. Você vai orar, perguntar o que o Senhor quer. Porque a pergunta ele continua fazendo: a quem enviarei? A pergunta ele continua fazendo: a quem enviarei? E a resposta ele continuará esperando. A pergunta ele continua fazendo, e a resposta ele continuará esperando. Eu não sei qual vai ser a sua diante da pergunta. Todavia, eu entendi que eu vejo com muita frequência na Bíblia essa sequência: salvo para servir, salvo para salvar, salvo para ser enviado. Eu vejo isso toda hora. Não é salvo só para ir para o céu, não é salvo para esperar Jesus voltar, sentado, confortável, não é salvo para congregar todo domingo somente. É salvo para fazer a diferença. Pastor, e por que você diz isso? Porque toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu vejo isso com muita frequência. Por exemplo, em Marcos, no capítulo 5, tem a história do endemoniado. Aquele cara que morava no cemitério, que se cortava, que prendiam ele com corrente e ele arrebentava. Aquele cara que, quando Jesus chega na terra dele, ele vem para cima de Jesus, Jesus repreende, pergunta qual o nome, ele diz: é Legião. A situação lá estava mais ou menos assim, tinha tanta gente, para o tamanho do corpo do cara, que já tinha demônio vazando pelo ladrão. Não cabia mais. Tem mais vaga aqui. O cara estava tão endemoniado, tão endemoniado. E ali Jesus entra em cena, e aquele homem tem a revelação da grandeza de Deus, aquele homem tem sua vida liberta, tem seus pecados perdoados, e é muito interessante que a Bíblia diz, né, vocês conhecem a história, os demônios saíram dele, olha só,
tanto demônio dentro do corpo de um único homem que foi preciso milhares de porcos para caber todos os demônios. A situação dele era tão terrível. E aí, eu acho interessante que esse homem agora está limpo assim, né? Ainda estava sujo, mas liberto. Estava nu, com certeza cobriram ele, com aquele cabelo assanhado, com suas feridas, fedorento. Ainda ali naquele ambiente do cemitério. E ali, então, quando Jesus entra no barco, no versículo 18, diz: entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Verso 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E o verso 20 é o mais lindo. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então, esses textos me fazem crer que Jesus não faz isso na vida de alguém só porque ele quer levar o cara para o céu. Ele está fazendo isso porque ele está procurando trabalhadores. Cara, vai agora. Conta o que Deus fez na tua vida. Vai para a tua cidade. Promove esse evangelho. Anuncia esse evangelho. Paulo é muito interessante. E eu acho interessante que Deus, pelo menos a Bíblia não mostra assim, não, olha, agora você tem que fazer um seminário de 4 anos para você ser um teólogo, você tem que fazer o curso de evangelismo do Bonk, você tem que fazer o curso das 4 leis espirituais para você saber evangelizar, você tem que fazer o curso, enfim. Não, o cara termina... 5 minutos atrás estava possesso, que não cabia mais demônio. E, na sequência, Jesus disse: pode ir como missionário. Vai e anuncia o evangelho. Imediatamente. E o curso de evangelismo, meu irmão, é igual aquela história do cara que Jesus curou, que era cego de nascença. Talvez você não sabe muita coisa, você não sabe dizer tudo, mas conta, o cara falando, mas você era cego, quem foi que eu não sei, mas o cara não era pecador, o que te curou, eu não sei se era pecador, mas você, olha, a única coisa que eu sei, que eu era cego, e agora eu vejo. Não, mas que ponto 1? Eu não sei do ponto 1. Eu não sei das 4 leis, já ouviu falar? Não sei das 4 leis. A única coisa que eu sei é que eu era um viciado em drogas e o Senhor me libertou. A única coisa que eu sei é que meu casamento estava à beira da derrota, mas Jesus entrou e salvou meu casamento. A única coisa que eu sei é que eu estava para morrer, Jesus foi lá, me curou e restaurou a minha vida. Colocaram o cego na parede para ele responder perguntas teológicas, se Jesus era ou não filho de Deus, se era pecado. Eu não sei, a única coisa que eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Amém, queridos? Esse é o nosso testemunho. Esse endemoniado não sabia muita coisa, não. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas o Senhor lhe fizera, todos ficaram maravilhados. O Senhor fez coisas na sua vida, não fez, irmão? Nunca esqueça seu testemunho. Nunca esqueça sua história. Quem era você e onde você estava. Apenas conte. Conte. E Deus vai ser glorificado na sua história. Paulo
Paulo, quando ele converte, caiu do cavalo, ficou cego, levaram ele para dentro da cidade e ele pede então para Ananias ir lá fazer, né, o acompanhamento inicial com ele, deu o endereço, aqui o cara converteu, mas Ananias falou, mas Espírito Santo, esse é o matador de crente. Você vai lá. Vai lá. E eu gosto do que Deus fala. Ele disse antes de Jesus, o Espírito Santo falou assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para passar a eternidade no céu comigo. Hã? Não? É verdade, estava lendo errado. Vá que eu escolhi esse homem para congregar na paz de Deus todo domingo. Não? Rapaz, eu acho que é o óculos. Vá, pois eu escolhi esse homem para dar R$5 de oferta só. Não. Olha o que a Bíblia diz. Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar. Risca essa palavra, não. Grifa essa palavra. Trabalhar para mim. Vocês não gostaram? Rapaz, eu pensei que ser crente, seguir Jesus era mais fácil. Tá aqui, irmão. Eu te escolhi para trabalhar para mim. A fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar para esse caboclo, eu mesmo vou mostrar para ele tudo que ele terá que sofrer por minha causa. É isso aqui. E pensa na lista, meu irmão, do cara. E às vezes a nossa preocupação, pastor, eu tenho medo de sofrer rejeição, as pessoas não ouvirem o que eu vou falar. Eu tenho medo de eles baterem a porta na minha cara, de achar que eu sou ridículo, que eu sou ultrapassado, se eu for falar de Jesus lá na faculdade. Eu tenho medo de sofrer bullying. Você precisa ver a lista que Paulo sofreu para promover o Evangelho. Eu tenho medo de passar vergonha, irmão. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor tem nos chamado. Se vai, porque esse para mim é um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios. Nós fomos escolhidos. Gente, nós fomos escolhidos para algo grande, algo extraordinário. Nós fomos escolhidos para falar do nome mais lindo que existe de Jesus. Nós fomos separados para promover o Deus mais extraordinário que existe. Nós fomos escolhidos para levar a notícia mais poderosa que existe. Os anjos queriam fazer isso. Eles chegaram e falaram, deixa, nós vamos. Falaram, não, vocês não. Vocês vão continuar voando e cuidando e guerreando, mas essa missão é do homem. Eu chamei o homem para essa missão. Vocês estão comigo, irmãos? Deus é tremendo. Agora, eu poderia falar aqui, já falei do Gadareno, já falei de Paulo, eu poderia falar da Maria Madalena, aquela irmã lá, sem vergonha, que tinha 7 demônios, a prostituta, se tornou uma evangelista da mão cheia. Ela foi salva para quê? Para trabalhar para o Senhor. Eu poderia falar da mulher samaritana, que se tornou... A mulher samaritana na minha opinião, eu acho que o Gadareno demorou até chegar em Decápolis, não sei quanto tempo, mas a mulher samaritana é a missionária mais rápida, mais expresso, missionária mais expresso que nós temos. Sem curso nenhum, ela apenas teve uma conversa com Jesus, não sei quanto tempo durou. A mulher entendeu, teve a revelação de Deus, falou, você é o profeta, você é o Salvador. Ela tem um encontro com Jesus, imediatamente ela vai, e pouco tempo depois ela traz a cidade dela para ouvir Jesus. Que coisa extraordinária. A mulher, a missionária mais rápida que a Bíblia diz que já foi formada.
Mas tem gente que fala, não, você não está preparado, tem que fazer um curso. 4 anos. Que 4 anos, meu irmão? Vai lá e disse, era cego e agora você vê. E se perguntarem uma pergunta difícil para mim, se fizerem uma pergunta teológica complicada sobre o ateísmo, você não precisa preocupar com isso, você só fala assim, rapaz, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. A única coisa que eu sei. Que eu era cego, que eu era perdido, miserável, pecador, infeliz, com casamento derrotado, drogado, prostituto, patife, sem vergonha. E a lista vai. E Jesus me libertou. Amém, queridos? Agora, para terminar, que ali já terminou. Deus nunca forçará a nos envolvermos em seu projeto, mas continuará nos convidando. Deus nunca nos forçará a nos envolvermos em seu projeto, mas continuará nos convidando. Eu gosto de Mateus, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, e então se dirigiu a seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande. Eu acho que eles estavam em São Paulo. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores, quem, irmãos? Trabalhador. De novo essa palavra. Os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande crentes, protestantes, frequentadores de igreja, não, trabalhadores para a sua seara. Amém, queridos? Uma pergunta que Deus continua fazendo. Eu acho muito interessante quando o profeta diz, depois disso, ele viu tudo aquilo, ele teve toda a revelação de Deus, ele conheceu Deus, ele reconheceu sua condição espiritual, ele foi tocado, perdoado, transformado. Ele diz, depois disto, ouvi a voz. Ouvi a voz. Você já ouviu essa voz? Você já ouviu essa voz? Eu lembro que eu ouvi essa voz. Deus falando, Sabá, eu quero você. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E uma resposta que Deus continua esperando é, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já falei para Deus, Senhor, não importa para onde, enquanto eu tiver vida e saúde, o Senhor pode contar comigo. O Senhor pode contar comigo. Em João, ele se despede do povo, dizendo assim, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Que possamos ser aqueles que dizem com muita alegria, bravura e disposição, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pode vir em São Paulo, pode vir quente, que eu estou fervendo. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu vai usar pessoas simples como nós. Tu vai nos usar para impactar essa cidade. O Senhor vai usar um ex-endemoniado, o Senhor vai usar uma ex-prostituta, o Senhor vai usar um ex-alguma coisa, que somos nós que estamos aqui. Um ex-religioso, um ex-bonzinho, um ex-alguma coisa, que somos nós. Entrega essa cidade nas nossas mãos. Empodera-nos e nos batiza. Dá-nos a estratégia, a palavra. Espírito Santo, continue contando conosco, para que São Paulo conheça que Jesus é Deus. Leva-nos para os bairros, para as cidades, para os lugares, para as pessoas, para os bairros, para as casas que nós precisamos ir. Conta, Senhor, conosco. Nos leve até lá, nos empodere, põe a palavra na nossa boca, que possamos testemunhar de forma
intrépida e corajosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode dar um forte aplauso para o Senhor. Glória a Deus.